Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é o dia da nossa sugestão para a sua pré-estante, proto-estante, embrião de estante, caixa organizadora, estante que está nos planos, estante que está esperando o montador, rack da sala, mesa da sala, braço do sofá da sala, revisteiro, em cima da cama, mesinha de cabeceira, necessaire, bolso, bolsa, pasta. Esse aqui é fininho, cabe numa bolsa. Ilustrações doutrinárias. Para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus acima de tudo pela vida. Por cada dia cheio de oportunidades para o nosso aprendizado. Gratidão ao Mestre por ter nos trazido a doutrina espírita, repleta dos ensinamentos que nós precisamos para conquistar a própria paz e o reino de Deus. Gratidão a Maria, Mãe, por nos acolher sempre. Gratidão a cada benfeitor espiritual que nos ajuda a superar os nossos problemas, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Que todos nós possamos estar em paz, graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Peço desculpas pela minha voz, né? 90% dos cariocas estão com crise alérgica e eu não fugi dessa, ou gripe, ou seja lá o que for. Por isso que a minha voz está assim. Então, desculpem, mais um motivo para beber água. O livro de hoje é de José Jorge, um escritor palestrante bem ativo no movimento espírita, se não me engano, já desencarnado. Um jeito muito gostoso de falar sobre a doutrina espírita. Esse aqui, inclusive, foi da primeira edição. Capítulos 40, 139 páginas, fininho, dá para colocar na bolsa, né? E são, assim, comentários em torno do Evangelho, em torno de vivências dele. Ele era lá do Centro Espírita Leon Denis, aqui no Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro. E ele parte direto dos capítulos. Não tem preâmbulo, pós-fácil, prolegômeno, não tem nada disso. Então vamos lá. Assim como ele, vamos começar. Capítulo 1. O Evangelho Reduzido. Olha que história maravilhosa. Foi num sábado, em uma reunião doutrinária do Centro Espírita Leon Denis, no bairro de Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, sob a presidência do querido confrade Altivo Panfilo.
altivo já desencarnou. Era alguém extremamente atuante, né, dentro da doutrina. E o centro continua lá, mesmo depois do desencarne dele. Éramos o palestrante da noite. Porém, como estávamos com ilustre visita, o estimado irmão Romeu Grise, de Votuporanga, interior de São Paulo, o Paraná, Sudeste, sul, para baixo, ficou deliberado que ele ocuparia nosso lugar. E bem que valeu a pena, pois, de par com sua linguagem segura e fluente, recebemos verdadeira mensagem de fé naquela noite. Ao demais, Romeu respeitou o ponto para estudo, que é um tópico de O Livro dos Médiuns. Gente, tem gente me vendo aqui. Alô? Infelizmente, gente, eu não estou podendo ver comentário ainda não. Já tem uns problemas aqui para ver comentários. Mas eu agradeço a presença. Então, ao demais, Romeu respeitou o ponto para estudo, que era um tópico de O Livro dos Médiuns. Este gesto de disciplina do prezado irmão já foi inicialmente bem simpático, porque os estudos da instituição, adredemente programados, não sofreram solução de continuidade. Solução de continuidade é um corte cirúrgico meio enviesado para evitar que, né, algum tipo de problema ocorra de contaminação. Isso é chamado solução de continuidade. Dentre as ilustrações citadas pelo expositor, no decorrer de sua agradável explanação, anotamos uma. Mais gente me vendo? Olha lá. Anotamos uma que achamos curiosa e edificante. É o hábito salutar que tem o confrade Romeu Grise de distribuir entre seus empregados as obras de Allan Kardec, particularmente de O Evangelho segundo o Espiritismo. Particularmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Um dia, a quem Romeu ofertara o Evangelho segundo o Espiritismo, foi medrosamente procurar o patrão e tornou-lhe pedir outro exemplar. Como? Lembrou-lhe Romeu. Eu lhe dei um. E fez você do livro que ganhou. Muito sem jeito, o empregado explicou. Seu Romeu, é que eu emprestei meu evangelho a uma senhora minha conhecida e ela me devolveu o livro assim e mostrou ao patrão um magro evangelho. Tão reduzido estava ele em seu volume que estava desfalcado de muitas folhas. Num lugar faltava uma mensagem sobre a vida futura, capítulo 2. No outro local, uma explanação sobre a justiça das aflições, capítulo 5. Mais além, a bela página A Paciência, capítulo 9. E muitas outras folhas, além do capítulo 28, onde o destaque era bem mais visível, coletânea de preces espíritas. Ué! É que, pedindo à senhora sua conhecida que lhe desse de volta o livro emprestado, ela, não querendo desfazer-se das belas páginas e das valiosas preces, resolveu arrancar as folhas que lhe interessavam mais.
Aí eu já paro para pensar, se fosse eu, aí eu teria um ataque. Como assim? O livro volta todo cacaricado, emprestando o livro direitinho, bonitinho, ele volta assim. Olha a lição. Emocionado, Romeu não só lhe presenteou com um novo exemplar, como também foi visitar a senhora amiga do empregado, que, por sua vez, ganhou de presente um evangelho segundo o Espiritismo, agora totalmente para ela, sem que precisasse mais subtrair nenhuma folha. Aí eu paro para pensar. Livro meu que já voltou, todo assim. Eu deveria, pelo menos, não ter ficado com raiva, né? Ele voltou, pelo menos estava inteiro, com todas as folhas. Quem me devolveu usou tanto que o livro estava todo remendado no capricho, na capa, com durex. E quando ele foi, ele não estava com durex. Eu falei assim, oi? Mas pelo menos eu não falei nada, não reclamei, não disse nada. Menos mal. Eu não teria tido a coragem de dar um outro livro novo para a pessoa que fez isso. Que, aliás, nem sei quem foi, porque a pessoa para quem eu emprestei, emprestou para outra pessoa. Então, eu acredito que essa terceira pessoa que tenha, né, digamos, mastigado o livro. Mas fica para a gente pensar, né? O problema é se a outra pessoa fosse se sentir ofendida, né? Como se fosse uma vingança nova, toma um livro novo de presente. Nesse caso aqui, a pessoa estava tão interessada no Evangelho, né? Arrancou as páginas. Qual o grau de interesse, nosso interesse, no Evangelho segundo o Espiritismo? A gente aprofunda os estudos ou passa batido, lê nas horas regulamentares quando levantar e logo depois de acordar, quando a gente se lembra, logo depois de acordar. O culto no lar também, estou me lembrando. São as horas regulamentares. No culto no lar, a gente ainda tem uma oportunidade de aprofundar. Mas, fora isso, a gente estuda o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos também. A gente estuda, aprofunda as obras básicas. E aí, José Jorge vai terminando o capítulo falando assim: eis aí, meus amigos, a grandiosa lição que recebemos da modesta e interessada senhora. Ela realmente lera e relera muitas vezes as páginas do livro emprestado. Então, ela não só leu, ela aprofundou, né? Nas suas lições se abeberara de tal modo que não se conformava em se separar delas. E, como sabia que deveria devolver o livro, a única forma simplista que encontrou foi arrancar as folhas. Devolveu o livro, mas não ficou sem as mensagens que permaneceram com ela nas folhas surrupiadas. Todavia, perguntamos agora. Perdão. Quantos de nós já lemos, pelo menos uma vez, todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo? Entretanto, insistimos, quantos de nós já nos deliciamos com algumas maravilhosas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, ao ponto de querermos transcrevê-las carinhosamente para novas meditações?
E aí? Cada um que responda para si mesmo. Quando ele fala que ao ponto de querermos transcrevê-las carinhosamente para novas meditações, é aprofundamento. Né? Segunda, e última de hoje, senão a garganta vai me fazer pagar um mico aqui. Do Apocalipse ao Evangelho. Foi em 1977, em Recife, a Veneza do Nordeste brasileiro. As águas do rio Capibaribe engrossaram demais naquele ano e a cidade sofria uma de suas maiores calamidades. A realidade foi uma cena apocalíptica, aquela enchente que tantos danos materiais causou à cidade. A Casa dos Espíritas de Pernambuco, no bairro das Graças, na rua Aníbal Falcão, 148, fica a poucos metros das imprevisíveis águas do Capibaribe. E muitos prejuízos tem suportado quando ocorrem cheias. Naquele ano, porém, parecia que um dilúvio desabara sobre a cidade, pois um imenso mar de águas tumultuosas se estendia desmesuradamente, e uma avalanche de lama e destroços ia arrastando em sua atropelada casas e animais, árvores e barrancos. Os diretores da Casa dos Espíritas lutavam denodadamente para salvar o que fosse possível dos móveis, utensílios, enxovais e mantimentos com tanto empenho e sacrifícios obtidos nas costumeiras e suadas campanhas em prol dos pobres e assistidos da Policlínica Misael Gomes da Silva. Houve, então, diante da cena desoladora e apocalíptica das águas, uma apoteótica cena evangélica, numa eloquente demonstração de fé por parte de uma das diretoras da casa, que exclamava de joelhos dobrados na lama, que já invadia os salões da instituição: "É muita água, Pai do céu! Misericórdia! Pode levar tudo, meu Pai, mas deixe pelo menos de pé as paredes de nossa policlínica, porque depois haveremos de reconstituir tudo de novo. Misericórdia, meu Pai." O perigo maior, o que todos temiam, era uma velha e enorme mangueira ao lado do barranco. Se ela tombasse sobre a policlínica, não restaria nada do prédio, não ficaria pedra sobre pedra. E o barranco ia sendo solapado pela correnteza das águas. De longe, numa angustiosa ansiedade, todos esperavam o tombo fatal da frondosa mangueira que iria desabar sobre a instituição. A queda realmente se verificou, porém, inexplicavelmente no sentido contrário, isto é, tombou estrondosamente contra todas as previsões e prognósticos, para o meio do rio, que arrebatou a enorme mangueira, carregando-a no meio de seus destroços. Foi um alívio geral. O Pai de bondade houvera tido misericórdia e atendera ao pedido de sua confiante serva, protegera as paredes do templo espírita. Tão logo as águas do rio enfurecido baixaram, os diretores da Casa dos Espíritas de Pernambuco e da Policlínica Misael Gomes da Silva, do irmão presidente João Batista Cordeiro de Campos, a sua incansável esposa Iraci, e com a colaboração dos demais confrades, todos juntavam seus esforços para retirar a lama e os detritos que invadiram todas as dependências da instituição. Estavam nesta faina heróica
quando chega um grupo de uns 50 desabrigados, em busca de amparo e socorro, pois a caudalosa torrente das chuvas havia derrubado seus humildes barracos, e estavam ao relento, desprovidos de tudo. A diretora da policlínica mal se mantinha de pé, de tanta canseira, mas bem gratificada pelo maravilhoso atendimento que o Pai de Misericórdia lhe dispensara, pois protegerá as paredes da casa dos espíritos. Diante de seus queridos irmãos, carentes de tudo, o que poderia fazer naquela situação? Não havia nada a oferecer, porque as águas tudo levaram, e nada havia nas despensas vazias, ainda encharcada pelas chuvas. Todavia, a delicada ceareira não se conformava em despedir seus queridos irmãos tão necessitados, que foram até ali na certeza de um auxílio e de uma proteção. De lágrimas nos olhos e coração nas mãos, a boa irmã não se conteve e clamou aos céus com todas as forças de sua fé. Pai de misericórdia e bom, tu já me deste prova de teu grande amor e poder. Mais uma vez eu te peço que me ajudes. Nada temos para dar a estes amados irmãos desabrigados. Eles são meus irmãos, meu pai. Porém, antes de mais nada, eles são também, como eu, teus filhos queridos. Confio em teu amor, Pai misericordioso. Ajuda-me a auxiliar teus filhos queridos. E mandou que todos ficassem. Os demais diretores se entreolharam, pasmados. E como iriam abrigá-los sem colchões nem lençóis? Como iriam alimentá-los sem um grão de arroz disponível? A enchente levara tudinho. Entretanto, ninguém teve coragem de contrariar o nobre e confiante gesto da decidida irmã. Não se passara ainda meia hora, e eis que houve o frear de um caminhão que parou defronte à policlínica. Saltou um senhor, que imediatamente se dirigiu à nossa bondosa irmã nestes termos. Faz muito tempo que eu lhe desejava trazer alguma coisa para seus pobres da policlínica, e hoje tive uma vontade irresistível de vir até aqui. Pode me arranjar algumas pessoas para descarregar o caminhão? Os depósitos da policlínica ficaram abarrotados, dos colchões aos cobertores, do xerém às latarias, ao arroz, feijão, açúcar e variada miudeza. Deus atendera muito mais depressa do que se poderia imaginar. Alguns diretores não resistiram e se afastaram discretamente para chorar às escondidas. Era muita graça. Mas era também muita fé. Os pedidos dos vacilantes e incrédulos muitas vezes se demoram ou se extraviam. Olha só. Nos atalhos emaranhados de suas dúvidas, mas Deus sempre atende muito rápido em seus retos caminhos aos pedidos da fé e às orações dos crentes sinceros. Paramos por aqui hoje. Gente, esse livro é uma delícia, é todo assim, histórias curtas, né? Ensinamentos, tem uma parte que ele coloca os tipos de médiums que tem lá no livro dos médiums. Médiuns e mediunidades em um livro dos médiuns, né? Ele fala uma panorâmica do livro dos médiuns, momentos de paz. É muito, muito bom. O Sermão da Planura, o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, o Cântico de Simeão, a oração dominical, a oração sacerdotal, o sermão, e vai falando de um a um. O de Maria nós conhecemos. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva.
Zacarias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. E dirigindo-se ao filho, João Batista, assim se exprime profeticamente Zacarias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque predecerás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. E o cântico de Simeão, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação. Foi quando Jesus foi levado ao templo. Então, gente, tem muita coisa bonita aqui. Eles falando sobre a estrutura do Evangelho, o plano didático de um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um livro para se estudar, sim. É um livro para quem é palestrante, que tem histórias para contar, né? Ajuda, né? Tem conteúdo aqui para passar para as outras pessoas, sem que elas precisem arrancar as folhas. Vamos fazer a nossa prece? Pai, muito obrigada por cada vez que a sua misericórdia nos socorre, das mais variadas formas, de um detalhe às vezes pequenininho, mas era aquilo que a gente estava precisando. Gratidão, mestre, por todos os ensinamentos contidos na doutrina espírita. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos trazem esses ensinamentos. Gratidão a Maria, mãe, amiga e companheira. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estudar um pouco mais, aprender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Acabou o meu tempo. Até a quarta-feira que vem com outra sugestão de livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.